Vamos dar início então ao curso de Aprendendo a Programar Rápido aqui do Estação Maker, tá? Para começar, nós vamos baixar o ClickTeam Fusion. Para você baixar ele é muito simples, é só você ir no Google escrever ClickTeam Fusion 2.5 ou só ClickTeam Fusion lá. O primeiro link que aparecer já é do site oficial. É só você abaixar um pouquinho aqui e vir aqui em Try Free Version Now. É só você clicar aqui para você testar a versão free. Você clica aqui nesse botão, desce um pouquinho e aí você tem como baixar a versão de PC, que é para Windows, e a versão de Mac, tá? Ah, Matheus, eu uso Linux, então sinto muito, você não vai conseguir baixar o ClickTeam Fusion. Você pode até tentar usar aquele emulador de softwares de Windows para Linux, mas eu acho que não é muito legal porque o ClickTeam Fusion é um software de desenvolvimento e quando você executa os jogos que você criou lá, os aplicativos, softwares, enfim, que você criou lá, ele faz uma máquina virtual, entre aspas, que interpreta os eventos que você criou e transforma em código. Então, se você for rodar isso no Linux, você está emulando duas vezes. Você está criando uma máquina virtual e depois emulando essa máquina virtual. Então, ou melhor, ao contrário, né? Você está emulando depois uma máquina virtual. Então, não é muito legal, tá? Você pode tentar, mas seria melhor, no caso de, se você estiver usando o Linux, seria melhor você só acompanhar o vídeo. Mas você que está usando o Windows ou Mac, você vai acabar mais acompanhando os vídeos agora do que fazendo junto, porque eu não vou ficar explicando o básico do ClickTeam Fusion, como criar isso, como clicar ali, tarará. Não vou ficar explicando isso, tá? Eu não quero que você perca o seu tempo aprendendo ClickTeam Fusion. Eu quero ensinar para você a lógica da programação básica, para depois a gente já pular para os códigos, tá? Então, a gente vai ter um período aí de entendimento da ferramenta, mas não vai ser tipo, nossa, eu vou aprender a criar tudo no ClickTeam Fusion. Não. Aliás, lá no meu canal, no Estação Maker, tem dezenas e dezenas de vídeos ensinando a usar o ClickTeam Fusion, tá? Então, se você quiser aprofundar na ferramenta, lá no meu canal tem gratuitamente, é só você entrar lá e assistir, tá? Mas a ideia não é essa. A ideia é você entender a lógica de programação no ClickTeam Fusion, porque ele é muito visual, é muito fácil de entender, e depois migrar para Godot, que é onde a gente vai aprender os códigos. Enfim, se você quiser baixar a ferramenta, é por aqui que você baixa. Você também pode baixar aqui pela Steam. Olha só, tem aqui o ClickTeam Fusion versão free, tá? A versão gratuita. Você também pode baixar pela Steam. E como você pode ver, o ClickTeam Fusion é uma ferramenta paga, tá? Você tem aqui a versão normal dela, que é R$170. Depois tem o add-on de 110, que é indispensável. Aí se você quiser trabalhar em softwares mais pesados e ter o máximo de aproveitamento da ferramenta, tem que comprar a versão Developer, que é R$600. Se você quiser criar um jogo para Android, tem que comprar o Exporter de 170. Para iOS mais 170. Fora, né, o iOS o HTML5, não falei do iOS, mas enfim, é 175 do iOS. E além de comprar o exportador de iOS, você precisa ter um aparelho Mac para você poder compilar para iOS ou Mac, tá? Então, não é simplesmente você comprar isso aqui, essa extensão e conseguir compilar. Não, você precisa ainda ter um aparelho Mac, um aparelho da Apple, para você poder conseguir compilar para esses aparelhos da Apple. Então, você gasta duas vezes. Além de você comprar o módulo, você ainda tem que ter um aparelho. Eu comprei tudo isso aqui porque teve várias promoções, eu fui comprando ao longo do tempo, né? Eu comecei a comprar em 2014, então faz quase 10 anos aí que eu tô comprando a ferramenta do ClickTeam Fusion. Faz muitos anos que eu uso o ClickTeam Fusion, eu usava antes da versão oficial aqui, usava as versões anteriores, né? Então eu acabei comprando, mas e por experiência própria, tá? Eu tô aí no mundo do ClickTeam Fusion desde lá do The Games Factory, Multimedia Fusion Express e tudo mais. Minha recomendação para você, não se acomode no ClickTeam Fusion, ok? Você vai ver que é muito legal, é muito fácil de aprender, muito gostosa essa ferramenta, a gente gosta muito, quem conhece ClickTeam Fusion gosta muito, mas é perda de tempo, tá? Você acaba ficando muito atrasado, você fica preso na ferramenta. Então nós vamos usar a ferramenta apenas para aprender, tá? Na hora que você for instalar a ferramenta, não precisa instalar os exemplos que vem com ela, nem nada. Você pode desmarcar todas as opções, deixa só a ferramenta mesmo, porque o que a gente vai usar aqui é só o básico, tá? Então não precisa instalar nenhum complemento para ela, beleza? Então essa aqui é a ferramenta depois que você abre, tá? O ClickTeam Fusion é esse aqui. Eu já iniciei uma nova aplicação, eu cliquei aqui na folhinha branca, ó, em New, e abri uma nova aplicação. Certo? Como eu já disse, eu não vou ficar explicando o básico da ferramenta. Clica aqui, abre ali. Não vou explicar isso, tá? Nós vamos usar ela para entender a lógica de programação. Então aqui do lado nós temos a nossa aplicação, os quadros da nossa aplicação. Sabe quando você abre um jogo e aparece lá empresa tal, depois aparece menu, aí você clica no menu, inicia o jogo, entra na fase 1. Então, são esses quadros aqui, tá? Nós temos as propriedades dos objetos que nós vamos inserir. E aqui é o nosso frame, a execução do jogo em si. Se eu executar o jogo clicando aqui em cima em Run Frame, você vai ver que vai ficar em branco, porque não tem nada acontecendo aqui no jogo, tá? Mas se eu inserir um novo objeto, eu clico duas vezes, eu posso selecionar algum tipo de objeto, eu vou explicar sobre eles, tá? Eu vou inserir, por exemplo, esse objeto aqui, eu vou ampliar ele um pouco e vou executar a cena, e agora ele já está aqui em cena.
ok? Se eu colocar um movimento rápido aqui para ele, uma coisa rápida, só para mostrar que está funcionando, ó, executei e agora eu já consigo movimentar ele em cena. Tá bom? Então, basicamente é isso. Essa cena aqui, ela é fixa, só para construção, e aí para você poder testar ela, você tem que executar para poder visualizar. Uma coisa que eu esqueci de falar é que se você instalou o ClickTeam Fusion pela Steam, você tem que ir lá nas configurações do ClickTeam Fusion e desativar o Steam Overlay, porque senão toda vez que você executar a janela vai aparecer aqui, não sei o que, da Steam, ele ocupa o maior pedaço aqui da tela e fica maior tempo aquele aviso depois que some, tá? Toda vez vai aparecer isso. Então, desativa o Steam Overlay para o ClickTeam Fusion, que aí você não tem esse problema. Continuando, essa aqui é a parte visual, tá? E aí, se nós entrarmos aqui nessa tabelinha cinza, que são os eventos, aqui é onde a mágica acontece. É aqui onde a gente programa de fato, tá? É onde a gente começa a criar a nossa lógica de programação. Então, nós temos as condições e os efeitos. Condição e efeito é a base da lógica de programação. É basicamente o seguinte: pergunta e resposta. Se tal coisa, então tal coisa. Eu vou dar um exemplo simples, tá? Eu vou voltar aqui na minha tela onde eu construo a parte visual e eu vou inserir um botão. Então eu vou dar 2 cliques, vou inserir aqui, ó, esse objeto button, que é um botão, tá? É um botão do sistema. Então, ó, inserir aqui é um botãozinho, tá vendo? Eu vou aumentar ele um pouquinho de tamanho só para a gente poder enxergar melhor e vou mudar a aparência dele. O texto, né? O texto interno. Aí, pronto. E eu vou mudar o nome dele para botão. Beleza? E agora eu vou colocar um outro objeto que é um counter, é um contador. Ele é um mostrador numérico de uma variável numérica, tá? Eu vou explicar sobre isso mais pra frente, mas só entenda isso. É um mostrador de números. Então eu vou colocar ele aqui na tela. Eu vou aumentar um pouco o tamanho dele. Aumentar o tamanho dele. Nossa, ele ficou feio, ficou pixelizado. É a forma que ele funciona, tá? Ele tá como números aqui, ele tá como se fosse animações. Então, cada objeto, cada número, ele é uma arte. Se eu pintar aqui, por exemplo, ó, pintei aqui e for ver, ele tá com esse número alterado, tá? Então, é com essa arte alterada. Pronto. Voltei como era antes. Eu vou mudar aqui a aparência só para ficar mais bonita, tá? Então tá aí, temos um mostrador numérico na tela e temos um botão, beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou criar um evento, eu vou criar uma condição e um efeito que se eu clicar no botão, eu vou adicionar 1 ao contador. Então eu venho aqui nos eventos e vou criar novas condições. Olha só, pode ver que tem aqui os dois objetos que acabamos de criar, o botão e o contador. Tá vendo? Aqui ó, nova condição, então eu vou clicar aqui e criar uma nova condição. Se eu venho aqui no botão e eu clico, ó, botão foi clicado, é uma pergunta, botão foi clicado? Então eu marco aqui, ó. Aí nós temos a primeira condição, se botão foi clicado, então agora eu vou definir o efeito. Então se botão foi clicado, aqui ó, se botão foi clicado, o que vai acontecer? Eu quero adicionar 1 ao contador. Então eu vou vir aqui no contador, aqui nesse objeto do contador, eu venho aqui no quadradinho dele, botão de baixo, no quadradinho da lógica, né? Eu venho aqui, deixa eu puxar um pouquinho mais para cá por causa da minha câmera. E eu vou aqui em adicionar ao counter. Eu vou acrescentar ao counter. Quanto que eu vou acrescentar? Vamos aqui ó, nas expressões. A quantidade de número que eu quero acrescentar ao counter. Aí, melhor para enxergar agora. Quanto que eu quero acrescentar ao counter? Cada vez que eu clico no botão, quanto que eu quero adicionar para ele? Quanto que eu quero que ele aumente de valor? Eu vou colocar que eu quero aumentar 1. Então, a cada clique, aumenta 1 no valor do counter. Então, eu vou colocar 1, ok? A expressão está válida. Aqui estaria errado, porque está em branco, mas 1 está válido. Se eu colocar a letra A, por exemplo, está errado, porque né, não queremos adicionar A ao contador, queremos adicionar 1, tá certo? E aí é só dar OK. E vamos visualizar a lógica em forma de lista, porque é muito melhor de enxergar. Então, olha só. Se o botão foi clicado, então ao contador nós vamos adicionar 1. Tá vendo? Adicionaremos 1 ao contador, que chama contador. Certo? Isso aqui é o nome dele, tá? Eu posso trocar o nome, por exemplo. Eu venho aqui, eu vou mudar o nome do botão para adiciona e o contador eu vou chamar ele de contador mesmo, em português, só para a gente poder diferenciar aqui, ó. Olha aí. Agora o botão adiciona foi clicado, né? Então se o botão adiciona for clicado, então o contador terá 1 adicionado à contagem dele. Vamos ver então o que vai acontecer? Vamos executar aqui a cena. Toda vez que eu clico, olha aí, acrescentando 1 ao contador. Legal, né?
Isso é programação. Tá vendo? É muito simples. É só um sisteminha de pergunta e resposta, de condição e efeito. Então, se tal coisa, então tal coisa. E essa lógica que a gente aprende, lógica de programação, você consegue aplicar em qualquer área de programação. Programação de jogos, programação de aplicativos, programação de software, programação de robôs, né, automação. Todo lugar que você consegue programar, você consegue dizer para a máquina se tal coisa, então tal coisa, você aplica a mesma lógica. Por isso que nós vamos aprender lógica de programação aqui no Clictin Fusion, por ser muito simples, muito rápido de aprender, e depois nós vamos aprender a linguagem, porque aí você sabendo a lógica de programação, você consegue aplicar qualquer linguagem. É basicamente o seguinte, você sabendo o caminho para onde você quer chegar, não importa o seu meio de transporte. Então, se você for a pé, você sabe o caminho, você chega lá. Se você for de carro, você sabe o caminho, você chega lá. Se tiver de bicicleta, você sabe o caminho, você chega lá. Se for de ônibus, você sabe quais são as paradas que você tem que parar para poder chegar lá. E assim vai. Você sabendo o caminho, que é a lógica de programação, a linguagem se torna o meio de transporte. Então, sabendo o caminho, você pode escolher o meio de transporte mais interessante para você. Beleza? Então é isso, esse vídeo vai ficando por aqui. Ele foi mais para você conhecer o Clictin Fusion meio por cima aqui e entender a lógica de programação, tá? No próximo vídeo nós vamos trabalhar mais um pouco com lógica de programação e eu vou comparar aquilo que nós criamos aqui com o Flutter, que é muito legal. E você vai ver que tem linhas de código, porém o resultado é muito mais legal, é muito mais bonito, tá certo? Então obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo aqui do curso. Falou! Esse vídeo que você acabou de assistir faz parte do conteúdo gratuito do meu curso Aprenda a Programar Rápido. Como eu disse, eu vou te ensinar a programar gratuitamente. Mas considere adquirir o curso, porque além do conteúdo adicional que você vai ter acesso, que eu vou ir gravando e publicando ao longo do tempo, você vai ter acesso ao canal exclusivo para alunos lá no servidor do Discord do Estação Maker. Você também me apoia a continuar publicando tutoriais gratuitos no canal Estação Maker. E poxa, todos esses benefícios aí por R$ 29,90 por tempo limitado, que você paga só uma vez, não é uma assinatura que você vai pagando sempre. Você paga só uma vez e tem acesso a tudo isso aí. Eu acho que vale a pena, né? E se você está assistindo esse vídeo pela plataforma do curso e não é inscrito no meu canal, clica aí no título do vídeo ou em algum botão que redireciona lá para o canal Estação Maker, se inscreve no meu canal e depois você volta a assistir o curso pela plataforma. Eu fico muito grato se você fizer isso. E é isso, até o próximo vídeo. Falou!